com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa aula aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e essa é mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar de modelos atômicos, continuando aí nessa pegada, né? Falando de átomo, né? Essa parte da química e tudo mais, tá bom? E quem está aqui para me ajudar a passar esse conhecimento para todos e todas é a nossa intérprete de Libras, Jéssica. Jéssica, muito obrigada pela sua presença aqui hoje na nossa aula, tá? Então, gente, vamos lá, vamos começar. Olha só, dá uma olhadinha aí, né? Vamos começar com estados físicos da matéria. Por que, né, falar de estados físicos da matéria se a gente está falando de átomo? Olha só, modelos atômicos envolvem o átomo, né, gente? E a matéria, ela é constituída por átomos, não é isso? Então, a gente está vendo essa figura aí que mostra, né, tá dando uma ideia aí de nível do mar, né? Então, na temperatura normal, todos esses exemplos que eu vou dar, né, nessa temperatura ambiente aí de 25 graus, tá certo? Com pressão ao nível do mar, tá? Então, vamos lá conhecer os estados físicos da matéria. Temos aí o estado sólido, né? Vemos um cubo de gelo, tá? E também uma pepita aí, né, de ouro, tá certo? Então, esse ouro aí está no estado sólido, o gelo também é a água no estado sólido, né? E aí temos também a água, que a gente conhece muito bem no estado líquido, né? Todos nós precisamos de água para sobreviver, tá certo? E um metal, né, que é o mercúrio no estado líquido. Sabe que no termômetro, né, o mercúrio é aquele líquidozinho que fica subindo e descendo, né? Então, dependendo da temperatura, ele vai, ó, subindo aí nesse tubinho que está no centro, mostrando que a temperatura está aumentando, né? Lembra disso? Pois é, bota um termômetro aí para medir a temperatura do corpo, que a gente vai ver esse mercúriozinho, né, se movimentando no termômetro. E também aqueles termômetros de parede, né, para ver qual que é a temperatura ambiente, tá certo? Então, a gente consegue ver esse mercúrio aí servindo, né, dessa forma para a gente no nosso cotidiano, tá? E o estado gasoso, né? Então, temos aí exemplos do gás nitrogênio, gás oxigênio, que a gente já fala bastante, né? Principalmente em biologia. Por quê? Porque o oxigênio, ele é essencial para a vida dos seres vivos, não é? Pois é, na maioria dos seres vivos, porque alguns sobrevivem sem oxigênio, né? Então, o oxigênio para a gente é como se fosse um alimento, né? Para o nosso corpo, o corpo dos seres humanos, tá certo? Então, é isso, gente. Os estados físicos da matéria são esses três, né? Todos vocês já devem ter ouvido falar bastante disso, né? A matéria no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso. Super interessante, não é? Mas como é que a gente pode explicar as diferenças de estado físico da matéria? Como é que isso ocorre? Mas antes da gente começar a explicar isso, eu vou falar aqui com a nossa professora querida, a professora Isabel Borges. Seja bem-vinda, prof. Olá, Carol. Olá, alunos e alunas. Já estou aqui, gente, atenta, né? A questão aqui, olha, da nossa conversa. Então, dá uma olhadinha aí, coloca seus questionamentos, diz o nome da escola, diz o teu nome, para a gente poder falar aqui. Olha, eu passo para a professora Carol e ela vai dar aí, olha, as boas-vindas para vocês, citando o nome. E agradecendo às escolas, né, aos gestores, os coordenadores que estão aqui incentivando sempre a vocês entrarem na nossa aula através do aplicativo, né? Nesse momento ao vivo, não é, Carol? É verdade. Mas vamos lá, eu já coloquei aqui o tema de hoje, né, estados físicos da matéria, vamos ficar atentos em relação a isso e ver o que é que tem a ver com o nosso dia a dia e o que é que a ciência, né, está mostrando aí para a gente de novidade. É isso, perfeito, professora Isabel. Então, continuando, como é que a gente pode explicar essas diferenças de estado físico da matéria, né? Até a gente chegar a falar do átomo, a gente precisa entender, né, do que se trata a matéria, né, quais são os estágios dela. Então, a gente pode explicar utilizando um modelo de partículas. Pois é,
porque essas partículas são importantíssimas, né, para formar a matéria. Então, o estado sólido, olha só, gente, uma canequinha, né, a gente tá vendo aí um exemplo de uma canequinha, a canequinha tá, né, que se mexe ali, ó, mas se a gente pudesse observar essa caneca, né, no seu estado molecular, né, as suas moléculazinhas, como é que elas estariam? Elas estariam bem unidinhas aí. No estado sólido, os materiais eles são mais rígidos, podem ser deformados ou modelados, né? Tanto é que uma canequinha para ser feita, a gente precisa dar uma modelada, né, para formar aquele recipiente onde a gente vai poder tomar um café, uma água, né? O que te interessar, tá? Forma e volume de todos os materiais no estado sólido, eles são estáveis, né? Então, ele permanece depois de moldado, né? Caso necessário, ele permanece naquela forma e naquele tamanho, né? Então, o volume é o que, gente? É aquela parte da matéria que ela ocupa naquele espaço, né? Então, se esse passador que a prof está segurando aqui, ó, ele foi moldado, né, do jeitinho que cabe na mão direitinho, né? Ele cabe aqui na mãozinha da gente e tudo mais, mas ele muda o volume dele, o espaço que ele ocupa muda? Não, ele vai permanecer desse jeitinho até que se queira transformá-lo em outra coisa, né? Reciclar esse plástico e tudo mais, reciclar o material dele, tá certo? Então, podem ser quebrados? Pode, claramente. A gente pode quebrar, sim, uma matéria que está no estado sólido, né? Um material que está no estado sólido, tá bom? Vamos seguindo aqui. No estado líquido, olha só, preste atenção nessas partículas, como já se apresentam de modo diferente. Ó, vou até voltar. Estado sólido, as partículas estão bem agrupadinhas, né? Já no estado líquido, a gente já percebe aí, né, uma mudança, a gente vê que já existe um afastamento entre essas moléculas, né, entre as partículas, tá certo? Existe uma atração menor das partículas do que no sólido, que a gente vê eles todos agrupadinhos, né? A vibração é mais intensa entre essas partículas, então o exemplo que a gente está mostrando aí é o exemplo da nossa água, né? Quando a gente vai botar uma água para ferver, por exemplo, aquela agitação toda, a gente vê as borbulhas, né? Mas as moléculas estão todas agitadinhas ali por conta do aumento da temperatura. E isso afasta mais também as moléculas, né? O formato do recipiente é o formato que o material no estado líquido vai tomar. Então, se aquele recipiente for redondinho, aquele líquido vai permanecer naquele formato, né? Se a gente colocar dentro de um aquário, por exemplo, água dentro de um aquário, se o aquário é retangular, aquela água, ela vai tomar a forma retangular. E assim com outros objetos, né? Outros recipientes onde a gente pode acomodar aquela água, tá? E no estado gasoso? Gente, olha a nossa lupinha aí novamente, né? Atuando aí para a gente entender melhor essa história das partículas, das moléculas, né? Então, no estado gasoso, a gente já percebe um maior afastamento ainda, né? A forma e o volume de um material no estado gasoso, ele é mais variável ainda. Mas o estado gasoso, ele permite que aquelas moléculas, né, que estão no estado gasoso ocupem o volume do recipiente inteiro, coisa que no estado líquido não. Se a gente pegar uma garrafa, por exemplo, de 2 litros, com capacidade de 2 litros, a gente tem só 1 litro de água. Aquela água vai ocupar todo o volume da garrafa? Não, ela vai ocupar somente a metade da garrafa, né? Se a garrafa tem 2 litros, temos 1 litro de água, a gente só consegue ocupar metade daquela garrafa. Mas se a gente enchesse com algum elemento gasoso, né? Por exemplo, oxigênio. Se a gente fosse lá colocar só oxigênio dentro da garrafa, aquele oxigênio, se a gente colocasse 200 ml de oxigênio, o que ia acontecer? Ele ia ocupar todo o espaço da garrafa. Por quê? Porque essas moléculas, né, no estado gasoso, elas têm propriedades de expansão. Então, a gente está vendo aqui na lupinha, ó, que as moléculas estão todas separadinhas
Então, ela vai ocupar todo aquele ambiente. Aqui no estúdio, por exemplo, o ar que está aqui, ele está ocupando todo o nosso estúdio, né? A gente consegue, eu consigo respirar onde eu estou aqui, puxar o oxigênio. Jéssica consegue respirar onde ela está aqui dentro do estúdio. Professora Isabel também consegue respirar, hein, professora? Tá respirando aí, professora? Tá tudo certo? E à medida que estou respirando, meus pulmões estão inflando, né? Não é? E aí está ocupando esse ar, né? Está ocupando todo o espaço dos pulmões, né, Carol? Não é? Então a gente também percebe no nosso corpo esse ar também aumentando o volume. No momento também de esvaziar, a gente percebe também esse esvaziamento. Então, realmente, o estado gasoso, ele preenche, né, todo o volume do recipiente ou do local onde ele vem a entrar. Exatamente. Ou a ocupar, né? Isso... E a gente percebe isso muito, né, professora? Se todo mundo prestar atenção no tórax, a gente vê, né, um pouco do tórax inchando assim. Por quê? Porque os pulmões estão inflando, né? A cavidade aqui torácica, né, ela se expande, né, por conta dessa expansão dos pulmões. Então, é bem interessante isso. Do mesmo jeito que as moléculas gasosas se expandem, elas também têm uma propriedade que é de se comprimir. Quem já ouviu falar aí no gás comprimido, né, no ar comprimido, né? Então, eu tenho um recipiente que ocupa, que pode ser ocupado por 50 litros, por exemplo, né? Então, se eu colocar lá 50 litros, vai ficar as moléculas gasosas todas ali, ó, juntinhas, tá? Porque elas vão se comprimir. Talvez até caiba um pouquinho mais, né, prof? Porque, ó, elas estão ali todas se unindo para poder, né, caber naquele espaço apertadinho, né? E a atração entre as moléculas é menor. Os nossos alunos, na questão de gasoso, e quando você fala do gás comprimido, quem já tentou aí encher o pneu da bicicleta, né? Não é? Mas tem que ter cuidado, viu, gente? Tem que ter também, né? Porque está cabendo mais. Ele se comprime, mas também não é... Pois é, não vai Não dá tentar pra estourar encher aí, demais, não, né, né? prof? Com Termina certeza. estourando o pneu da bicicleta, né? Do balão que foi encher, não é? Isso. Pois é. Então, a gente vê aqui com relação à temperatura. Então, como é que essas moléculas se comportam com relação à temperatura, tanto no estado sólido, no líquido, no gasoso, né? Joga na tela, Devinho, por gentileza. Olha só, quando a gente fala de aquecimento do estado sólido, né? Vai passando, ó, vamos pensar na água, vamos lá, né? A água tá lá no formatinho de gelo, né? A gente colocou para gelar. E aí congelaram essas moléculas, tá tudo unidinho ali, tá? Aí esse gelo começa a esquentar, porque a gente pegou esse cubinho de gelo, colocou dentro de uma panelinha no fogo. Vamos pensar assim? Vamos. E aí esse gelo, ó, no aquecimento, olha só, a setinha apontando, né, do estado sólido para o gasoso aí, através do aquecimento. Então, aquecemos aquele cubinho de gelo, o que é que vai acontecer? Ele vai derreter, voltando aquela água para o estado líquido. E aí, do líquido, o que é que vai acontecer, gente? Ela vai começar a evaporar aquela água, não é? Se a gente mantiver ela ali na panela, vai começar a evaporar, indo para o estado gasoso. E no arrefecimento é o contrário. Se a panela tiver com uma tampinha, o que é que vai acontecer? Aquele vapor que subir, vocês reparem na tampa da casa de vocês. Se for cozinhar qualquer coisa, né? No final, se você deixar a tampinha lá fechada, e aí, depois de esperar só um pouquinho, levantar aquela tampinha, o que é que acontece? Tá toda cheia d'água, não tá? Porque a água evaporou, mas quando chegou ali na tampinha da panela e começou a esfriar, o que é que aconteceu? Ela voltou para o estado líquido. Então, é essa questão aqui, ó, do arrefecimento, tá certo? Do estado gasoso, voltou para o líquido e para o sólido somente se a temperatura baixar mais, né? Para chegar no ponto aí daquela água virar de novo um cubo de gelo, tá certo? E aí, em maiores altitudes, em menores altitudes, como é que essas moléculas se comportam? Joga na tela, Devinho, obrigada. Então, numa maior altitude, a gente sabe que a pressão vai diminuindo, né? E o ar vai ficando mais rarefeito também. E a gente vê aí, ó, na figura, que as partículas de ar, numa maior altitude, né? Quanto mais a gente sobe na direção aí do nosso universo, né? As partículas de ar vão ficando cada vez mais separadinhas, tá? Até porque, né, no estado gasoso tem uma menor atração entre as moléculas. E quanto mais a gente chega na superfície da Terra,
vai ter uma maior pressão, porque está toda a atmosfera ali fazendo pressão, né, em cima, tá certo? Então, temos aí, não a menor altitude, uma maior pressão e as moléculas estão mais unidas, tá? Então, teorias e modelos na ciência auxiliam na compreensão dos fenômenos que nos cercam, né? As teorias e modelos servem bastante aí para os cientistas para poder manter aquele método científico, né, que a gente já falou em alguns momentos. Eu e a professora Isabel aqui gostamos bastante de falar do método científico, né, prof? Então, essa questão dos cientistas formularem teorias, modelos, tudo isso auxilia na hora de estudar um determinado fenômeno, né, prof? Pois é, que através dele a gente vai poder também, né? Acho que os nossos alunos também pensam, Carol, que só os cientistas vão poder fazer, mas a gente está o dia inteiro, né, realizando e observando esses modelos e também construindo teoria, viu, minha gente? Na medida que Todo mundo constrói uma teoria, né, prof? Pois é. Todo mundo. E é bem interessante essa questão, quando o Carol coloca que a teoria e os modelos auxiliam na compreensão dos fenômenos, porque a teoria e o que a gente observa, né, a questão visual, elas vão, uma complementa a outra, né, no que diz respeito à construção desses conceitos. Às vezes a gente não tem como observar, mas a gente escuta com atenção e já começa a criar a imaginação e também vai ter condições de falar a sua teoria. Pois é. Então, do que é feita a matéria? Os gregos, viu, prof, já falavam disso há 2.300 anos atrás e eles começaram a teorizar, né? E aí, do que é feito isso, né? O que é matéria, gente? Matéria, todos nós somos feitos de matéria, né? Todos os objetos são feitos de matéria, né? Os materiais todos são feitos de matéria, são átomos, né? Então, o que eles falavam? Que eram partículas extremamente pequenas e indivisíveis que formavam essa matéria, tá certo? E por muito tempo acreditou-se que a matéria possuía propriedades elétricas. Então, o pessoal, né, pensava assim, a matéria pode ser eletricamente positiva, negativa ou neutra. Eita, será que é isso mesmo, hein? Será que quando a gente toca em algum material ele dá um choque, né? Como é que é isso? Então, ó, matérias com mesma carga, né, positiva, elas vão se repelir, né? E cargas opostas, a gente já ouviu falar muito naquela história dos opostos se atraírem, né? Pois é, isso acontece aí nesse caso, tá? Então, matérias com cargas opostas se atraem, tá certo? Igual no ímã, né? Quando a gente bota dois ímãs juntos, eles se afastam, né? Se a gente colocar os polos que têm a mesma carga, eles se afastam. Quando coloca polos opostos, eles se unem, né? E neutra, quando não interage eletricamente, tá certo? Então, agora eu vou botar um videozinho aí, bem legal, tá certo? Para vocês entenderem um pouquinho mais e aprenderem agora sobre os modelos atômicos. Vamos assistir? Vamos lá. Meu nome é Natália, eu sou monitora aqui do Museu de Ciências Nucleares, certo? Eu sou estudante de Física da Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os modelos atômicos, certo? Antes de tudo, a gente precisa entender o que é o átomo. Na natureza a gente tem a matéria, certo? Isso daqui é matéria, nosso corpo é feito por matéria e a matéria ela é formada por átomos, certo? Então tudo que é matéria na natureza é formado por átomos. Nós somos formados por átomos, isso daqui é formado por átomo. E como é que é esse átomo, certo? E também como é que esse átomo, como é que foi... deixa eu ver aqui... Como é que é a estrutura desse átomo? Como é que os cientistas fizeram para identificar a estrutura do átomo, certo? Primeiro, a gente vai começar por Dalton, certo? Dalton, ele pegou a ideia que era um dos filósofos lá da Grécia Antiga e ele começou a rascunhar como é que seria esse átomo, certo? Então, para ele, o átomo eram bolinhas, certo? Maciças, que são indivisíveis. É por isso que se chamava bola de bilhar, porque a bola de bilhar ela é bem dura, né? E a gente não consegue quebrar ela com facilidade. Então aí você comparava os átomos às bolas de bilhar, certo? O nome era átomo porque átomo vem do grego, que significa indivisível. Então para ele, os átomos eles não se dividiam,
certo? Depois de Dalton, a gente vai ter o primeiro modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson, certo? O Thomson, ele fez um experimento chamado tubo de raios catódicos, que eu vou mostrar para vocês como é que é esse tubo depois. E o objetivo desse experimento, com esse experimento, ele conseguiu descobrir partículas, que são os elétrons. Então ele descobriu que a matéria é formada por partículas, que são os elétrons, que têm cargas negativas. Só que aí o átomo, ele é neutro. Ele não tem, no geral, ele não é carregado negativamente nem positivamente. Se a gente se aproximar daqui, a gente não vai, a princípio, não vai tomar um choque, por exemplo. Então, ele disse, então tem que ter alguma coisa que seja positiva, certo? Porque positivo com negativo vai se combinar ali e vai ficar neutro, certo? Então ele vai dizer que o átomo, ele é formado por uma massa meio molenga que seria carregada positivamente, que seria a carga positiva. E essa carga positiva, ela é neutralizada com os elétrons, que são as cargas negativas. Esse modelo de Thomson, você pode comparar a um pudim de passas ou pudim de ameixas. No caso das ameixas seriam os elétrons e o pudim, a massa do pudim, seria a massa positiva, essa massa molenga, certo? Que ele disse que existia. Thomson, ele foi professor de um cientista chamado Rutherford, certo? E o Rutherford, ele conseguiu, através de um experimento chamado espalhação de radiação alfa, descobrir outras coisas do átomo, certo? Então, o modelo atômico, Rutherford vai dizer agora que os átomos, eles são formados por um grande vazio. No centro desse vazio, digamos assim, a gente vai ter o núcleo, que vai ser composto pela parte positiva, que são as partículas que a gente vai chamar de prótons. Os prótons, eles são positivos. E ao redor dos prótons a gente vai ter os elétrons, certo? E os elétrons são as partículas que o Thomson descobriu antes. Então é como se a gente imaginasse que ao redor do núcleo tivesse uma poeirinha, e essa poeirinha seriam os elétrons, certo? No núcleo a gente também vai ter os nêutrons, que são cargas neutras, como o nome já diz. É como se fosse um grande sistema solar, certo? É como se fosse um sistema solar. O Sol seria o núcleo e os outros planetas seriam os elétrons. Esse modelo vai ser chamado de planetário por causa disso. Só que a gente sabe que cargas opostas, elas se atraem. Então, positivo se atrai pelo negativo, certo? Positivo e negativo se atraem. Então, como é que a gente vai fazer para os elétrons eles não serem puxados para o núcleo pelos prótons? Quem vai dar essa explicação vai ser o aluno de Rutherford, que foi o Bohr, certo? E aí o Bohr, ele conseguiu dar um novo avanço para os átomos, para a estrutura do átomo, certo? Para o estudo da estrutura do átomo. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que os elétrons, eles giram ao redor do núcleo em órbitas específicas, certo? Ou seja, os elétrons, eles vão girar ao redor do núcleo a uma determinada distância, certo? Cada elétron, ele vai girar a uma determinada distância. Então, vão ter os que vai ficar mais próximo, vão ter os que vai ficar mais afastados, certo? Se o elétron, ele ganhar energia, ele consegue se afastar do núcleo. Se ele perder energia, ele consegue se aproximar do núcleo, certo? Então, essa questão do elétron se afastar ou se aproximar, a gente consegue ver na natureza. Sabe quando a gente pega a luz UV, a luz que a gente chama de ultravioleta, e aproxima de algumas tintas que são fluorescentes, e elas não emitem aquela luz brilhante? Pronto.
aquilo são os átomos, eles perdendo energia na forma de luz. Então aqui é a estrutura do átomo. Seriam como os cientistas imaginam como é o átomo, certo? Aqui no meio a gente tem o núcleo, e o núcleo ele é composto pelos prótons e pelos nêutrons, certo? Os prótons têm a carga positiva, os nêutrons eles são neutros. E ao redor a gente tem os elétrons, que são as partículas de carga negativa. Então tudo na natureza que é formado por matéria, toda a natureza é formada por matéria, a matéria é toda formada por átomos, certo? Isso daqui é a tabela periódica. Ela tem todos os elementos químicos que o homem ele já descobriu, ele já encontrou na natureza, ou até que ele consegue produzir em laboratório, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o cálcio, que forma os nossos ossos. A gente tem o silício, que é encontrado na areia. Então, todos os elementos químicos, eles estão aqui. O que difere um elemento químico do outro é quantos prótons vai ter no núcleo do átomo. É engraçado a gente pensar nisso, né? Que o que difere o cálcio, né, que tem nos nossos ossos, do hélio, que o Sol produz, é a quantidade de prótons e a quantidade de partículas que tem no núcleo do átomo. Então, cada tipo de elemento químico, ele vai ter uma quantidade de prótons no núcleo. O hidrogênio, ele tem um próton, o hélio, ele tem 2 prótons, e assim por diante. Os prótons, eles são grandes, eles são partículas que são grandes e são bem pesadas. Os elétrons, eles são partículas que são bem menorzinhas e são bem leves. Então, quando a gente vai contar a massa do átomo, a gente vai olhar só para o núcleo, porque o elétron ele é tão levinho que não vai influenciar, certo? Então a gente vai olhar para a quantidade de nêutrons e para a quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo. Olha, gente, então a gente viu aí, né, a Natália, que é estudante de Física da Federal, né, que gentilmente gravou esse vídeo aí pra gente. A gente foi lá, conversou com ela e ela gentilmente gravou, né, esse vídeo lá no Museu de Ciências Nucleares, na universidade, tá? Então quem quiser, quem tiver interessado em aprender um pouquinho mais, né, sobre essa parte tão interessante, vai lá, visita o museu, tá? Dentro da Universidade Federal. Né, prof? Bem Pois legal é. lá, né? E quem não quer ir só, vai conversa aí com seu professor aí da sua escola e diz que existe esse museu que está aberto, né, para receber aluno. O professor vai agendar, né, agenda, diz o que é que gostaria de apresentar para os alunos, ou então também vai o professor, juntamente com os alunos, ver o que é que esse museu tem para apresentar. Então, é bem legal, vocês vão encontrar não só a Natália, mas vão encontrar outros estudantes, vão encontrar pessoas que estão lá abertas a trazer, como Natália, né, um conjunto de informações de forma bem lúdica, bem interessante, a maneira que ela apresentou, né? Que aqui eu dou até uma dica, olha, é bom a gente assistir, porque a gente vê como é que o outro apresenta. E vocês que apresentam trabalho, viram aí, Natália, aí como foi que ela apresentou, veja que de forma bem clara, trazendo as informações aos poucos, né? Exato. Carol, tá de parabéns e a gente agradece muito, né? É isso. Não só a Natália, mas toda a equipe. Toda a equipe, né, do museu, né, professora? Isso. Eles são muito legais, eles vão com certeza apresentar tudo para vocês lá com todo carinho do mundo, com toda a atenção, tá certo? Então, nós vemos aí na tela, joga na tela, Devinha, obrigada. Então, vemos aí o resumo, né, desses modelos atômicos, mas, gente, na próxima aula a gente vai continuar a falar da estrutura atômica, né, falar um pouquinho mais intimamente do átomo, tá? Então, aguardem a próxima aula, porque a gente vai continuar nessa temática aí e vai ficar tudo mais claro aí para vocês, tá certo? Professora Isabel, estamos encerrando a aula de hoje. Pois é, Carol. A dica é rever essa aula com atenção. No momento que vocês quiserem, pausando, vão lá no YouTube, que não tem só essa, tem outras também. Então, tchau, tchau. Aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Eita, que foi rapidinho hoje, hein, gente? Então, aguardo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, fale sempre com o seu professor da sua escola de origem. É super importante essa interação de vocês. Um beijo, até a próxima.